Era uma tarde ensolarada, o aroma do bolo caseiro preenchia a cozinha enquanto eu organizava os ingredientes. Meu sobrinho, Rafael, entrou sem fazer barulho, apenas o som dos seus passos suaves quebrava o silêncio. Quando nossos olhares se encontraram, uma faísca inesperada correu pelo ar. Ele tinha um brilho no olhar, uma mistura de inocência e curiosidade que me fez sentir uma onda de calor. O espaço entre nós parecia encurtar à medida que ele se aproximava, e a conversa casual se transformou rapidamente em algo mais profundo. Um simples olá, tia, se tornou uma troca de sorrisos que não se apagavam facilmente. Nas entrelinhas deste cumprimento, pude perceber um entendimento silencioso que nos ligava, um desejo resquício que não deveria existir, mas pulsava como um segredo entre nós. Conforme Rafael se aproximava, a atmosfera na cozinha se tornava mais densa, quase palpável. Ele se postou ao meu lado, ajudando a misturar a massa com uma naturalidade desconcertante. O calor do seu corpo quase colidia com o meu, e a proximidade deixou meu coração acelerado. Cada gesto que ele fazia, cada movimento de seus braços, despertava em mim uma emoção há muito adormecida. Quando nossos braços se tocaram durante a tarefa culinária, um breve momento de eletricidade percorreu a minha pele. Eu sentia que o espaço era pequeno demais para conter a intensidade que estava crescendo entre nós. Era como se a cozinha transformasse-se em um santuário, onde a rotina cotidiana desaparecia e apenas a nossa conexão permanecia, forte e inegável. Olhava para ele e via mais do que um simples sobrinho, via alguém que despertava em mim uma parte esquecida do meu ser. O ato de cozinhar se tornou um jogo sutil de gestos e olhares sugestivos. Cada movimento de Rafael, cada sorriso, parecia me dizer algo mais profundo. Ele passava ao meu lado com um olhar mais intenso, e eu podia sentir a química no ar. As conversas se tornaram mais carregadas de significados não ditos. Às vezes, ele parava e me encarava como se estivesse tentando desvendar algum mistério oculto em meus olhos. Juntos, misturávamos os ingredientes, mas a verdadeira receita estávamos criando entre nós. As mãos tocavam-se de forma acidental, mas que parecia predestinada. Eu não podia evitar, os sentimentos que estavam há muito enterrados, começaram a se infiltrar na minha consciência. A cozinha, que antes era um espaço comum, tornou-se um reflexo do nosso desejo, um lugar onde a familiaridade e a intimidade dançavam lado a lado, quase como um par de bailarinos que sabiam exatamente como se mover sem precisar de palavras. Conforme continuávamos nossa atividade, percebi que cada embrulho do açúcar, cada polegada de farinha que caía na tigela, era como a construção de uma nova realidade entre nós. Os desejos ocultos vieram à tona enquanto um jogo silencioso de olhares se estabelecia. Cada vez que Rafael se virava para mim, havia uma intensidade em seu olhar que me deixava em estado de êxtase. Eu sentia algo mais profundo se formando entre nós, algo que desafiava todo o senso comum. A cozinha, geralmente um espaço de cuidados e nutrição, transformou-se no cenário de uma descoberta mútua. Meu coração pulsava forte, e eu sabia que havia algo de mágico naquele momento, algo que não poderia ser ignorado. A cada sussurro e cada toque suave que trocávamos, me percebia encantada por um desejo irresistível, uma sensação de que estávamos trilhando um caminho que poucos ousariam explorar. Conforme misturávamos os ingredientes, a cozinha era preenchida por um aroma que fazia o coração disparar. Rafael, ao meu lado, demonstrava uma leveza que trazia à tona lembranças de tempos passados, quando ele ainda era uma criança. Mas agora, o que eu via era um jovem homem que parecia amadurecer na mesma velocidade que meu desejo crescia. A forma como ele segurava a colher, a segurança em seus gestos, tornava aquele momento ainda mais intenso. A cada movimento, uma dança silenciosa se formava, e eu não podia deixar de admirar a beleza de seu rosto. À medida que a farinha se espalhava, eu me deixava perder em um mar de recordações e fantasias, onde a linha entre a realidade e o desejo se tornava cada vez mais turva. A cada toque acidental, cada troca de sorrisos cúmplices, algo dentro de mim se transformava. Eram pequenas faíscas que iluminavam nossa cozinha, como se aquele simples ato de cozinhar fosse apenas uma desculpa para o que realmente estava acontecendo. A mistura de ingredientes e sentimentos se tornava cada vez mais complexa, enquanto as paredes da casa pareciam se fechar ao redor de nós,
guardando um segredo que só nós dois poderíamos entender. Os olhares de Rafael começaram a carregar um peso diferente, uma intensidade que eu nunca havia notado antes. Era como se o universo tivesse interrompido o tempo, deixando apenas nós dois naquele espaço mágico. Quando ele se virou para mim, seus olhos brilhavam com uma curiosidade quase palpável, como se ele estivesse prestes a desvendar um mistério profundo que guardava em seu coração. Em vez de se concentrar apenas na receita, eu me via bizarramente preocupada em decifrar o que estava surgindo entre nós. A tensão era quase elétrica, e enquanto misturávamos a massa, o contato de nossas mãos acendia um fogo que desafiava toda a lógica. "Você está bem, tia?" Ele perguntou, e na sua voz havia um tom suave, mais gentil do que o habitual. Meu coração acelerou. As palavras tinham um significado oculto, um convite para que eu explorasse essas novas emoções. O calor da sua presença começou a ocupar todo o meu ser, e percebi que ele percebia não apenas a receita que estávamos criando, mas a essência do que estava se formando entre nós. A ideia de que podíamos compartilhar algo além dos laços familiares estava crescendo como a massa que se elevava na tigela, desafiando fronteiras que antes pareciam intransponíveis. A atração que eu sentia por Rafael tornava-se inegável a cada segundo que passávamos juntos. Era uma conexão que transcendeu o espaço físico, uma sintonia que ressoava em nossos corações. O jeito como ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo, me deixava confusa e encantada. Sentia que eu mesma estava despertando para uma nova realidade. Até mesmo as pequenas coisas, como o movimento seu para pegar um utensílio, se tornavam um espetáculo diante dos meus olhos. Era a maneira como seus lábios se moviam ao falar, a forma como ele passava a mão nos cabelos, tudo isso contribuía para a dança envolvente da atração. As conversas eram entrecortadas por silêncios sugestivos, onde a comunicação se estabelecia através de sorrisos e olhares profundos. Rafael, com sua natureza despreocupada, não parecia perceber a intensidade do que estávamos vivenciando. Para ele, era apenas uma tarde de convívio. Mas para mim, cada instante era precioso e repleto de promessas silenciosas. As colinas de seu sorriso e os encantos de sua presença eram irresistíveis. A cozinha, com suas paredes rodeadas de memórias, tornava-se o cenário de uma nova história, uma onde o inusitado e o ousado dançavam de mãos dadas. À medida que o bolo assava, o cheiro doce no ar criava uma atmosfera ainda mais carregada de tensão e expectativa. O silêncio entre nós se tornava ensurdecedor, repleto de significados que nos desafiavam a dar um passo à frente. Cada olhar de Rafael parecia conter uma pergunta não feita, um desejo não declarado. Eu, por outro lado, lutava contra a razão, ciente de que aquela situação era inusitada, mas tomada por um impulso que não conseguia ignorar. Fiz um esforço para retomar a conversa, mas as palavras pareciam deslizar de minha mente. O simples gesto de passar a mão pelo cabelo, um sorriso tímido, enriquecia cada segundo daquela interação. Conversas sobre o tempo e o que faríamos para o jantar tornaram-se sutis pitadas de um flerte sem palavras. As conversas se entrelaçavam com o silêncio, como se estivéssemos no limiar de algo maior e mais profundo. Entre nós, a cumplicidade crescia, e cada batida de meu coração parecia um sussurro de que estávamos prestes a embarcar em um novo caminho. O simples ato de cozinhar se transformava numa dança delicada de entrega, onde as fronteiras do desejo e da razão se desfaziam lentamente, levando-nos a um espaço onde nada mais importava. A luz da cozinha incidia suavemente sobre nós, criando um ambiente acolhedor e íntimo. O sol filtrava-se pelas cortinas, lançando sombras dançantes nas paredes, como se estivesse se divertindo com nossa presença. Rafael, tão próximo, parecia um quadro em movimento, com a luz realçando os traços de seu rosto. Era como se o tempo tivesse parado, e naquele instante tudo o que existia era a conexão entre nós. Senti a energia vibrante no ar. Nossos olhares trocavam confissões silenciosas e a cozinha, com seu aroma de bolo assando, transformava-se em um santuário secreto. Era um momento que desafiava qualquer descrição, onde o normal perdia seu significado e aquilo que nos unia tornava-se a essência de nosso encontro. Enquanto a espátula misturava a massa, meu coração dançava em sincronia com os movimentos de Rafael, uma coreografia improvisada que apenas nós conhecíamos.
Eu estava ciente de que as paredes da casa guardavam nossos sussurros e segredos, transformando a rotina em um conto de encantamento e descobertas. A luz suave refletia não apenas a beleza da cozinha, mas o despertar de sentimentos que eu mal sabia que existiam, criando um quadro apaixonante na minha memória. Conforme nos concentrávamos na tarefa, a percepção de que o tempo havia parado tornou-se mais clara. As horas pareciam se dissipar, como se cada segundo naquele ambiente mágico fosse um presente a mais. Rafael se virou e, num lampejo, nossos olhares se cruzaram intensamente. Aquele momento suspenso no ar fazia meu coração disparar. A mistura da massa passou a se tornar secundária em relação ao que mais triarmava entre nós. O jeito como ele me observava, a simplicidade dos gestos cotidianos que agora ganhavam um significado novo, tornavam tudo mais intenso. Cada movimento da colher, cada toque da mão, parecia carregar um aviso sutil de que algo significativo estava por vir. Naquele instante, o mundo exterior parecia distante, e a cozinha era nosso pequeno universo particular. Eu desejava que aquele tempo se estendesse eternamente, como se estivéssemos navegando em um sonho compartilhado. A companhia de Rafael trouxe uma sensação de liberdade que eu não sabia que ansiava. Eu não queria que aquele instante acabasse, e a ideia de que tudo poderia mudar me deixava em um estado de expectativa deliciosa e aterrorizante ao mesmo tempo. O passado e o futuro se tornavam apenas parte de nossa narrativa, enquanto a intimidade começava a se formar como uma delicada teia em torno de nós. Os toques que trocávamos eram sutis, mas também intensos, quase como uma linguagem própria que só nós entendíamos. Era um deslizar despreocupado de mãos que acariciavam o silêncio, e cada pequeno contato gerava um eco profundo em meu ser. A massa que moldávamos, a essência do que estávamos criando juntos, parecia estar impregnada de um simbolismo maior. Quando uma de nossas mãos se encontrava acidentalmente, uma onda de calor percorreu meu corpo, e rapidamente, um sorriso cúmplice surgiu em nossos rostos. Era como se cada toque fosse uma declaração, um convite a nos aventurarmos mais fundo naquele mar de emoções que começava a nos envolver. A mesa da cozinha, normalmente um espaço para refeições, tornava-se agora um altar de descobertas, um lugar onde nossos laços poderiam florescer sem barreiras. O calor emanado pela proximidade dele deixava meu coração em um estado de agitação, e seus olhos brilhantes refletiam a mesma expectativa. A conexão não era só física, ela corria em um nível emocional, transformando cada toque em uma conversa íntima e silenciosa, onde os desejos e os medos se entrelaçavam, como se estivéssemos fazendo um pacto de busca e entrega. Desse modo, os toques tornaram-se gestos carregados de significado, e eu sabia que estávamos apenas começando a explorar essa nova dimensão de nossa relação. Conforme a mistura de farinha e açúcar tomava forma, a intimidade entre nós se expandia como os aromas que invadiam o ambiente. Rafael e eu estávamos na linha tênue entre a amizade e algo mais profundo. Era uma descoberta mútua, uma troca silenciosa que se desenvolvia em cada sussurro e olhar. À medida que a conexão crescia, o simples ato de cozinhar tornou-se um ritual de aproximação. A cada nova mistura, novas camadas de entendimento se desdobravam. A sensação de estar em sua presença iluminava partes de mim que estavam dormindo, e eu me percebia sorrindo para ele como se houvesse toda uma história oculta em meu olhar. Era um momento em que o mundo exterior desaparecia, e eu desejava que ele soubesse o quanto eu estava encantada por sua essência. O silêncio era recheado de promessas e a cozinha, habitualmente um espaço comum, se tornava nosso refúgio, um lugar onde podíamos explorar sentimentos sem julgamentos, permitindo que a intimidade crescesse sem pressa. Este crescimento se manifestava em olhares que se detinham mais do que o habitual, em sorrisos que falavam mais que 1000 palavras. Desafiar a lógica e nos entregarmos à nossa conexão tornava-se irresistível. Aquela tarde, tradicionalmente marcada pela rotina, ia se tornando um eloquente testemunho de um desejo que, embora não falasse abertamente, reverberava em cada instante compartilhado. O silêncio que envolvia a cozinha era mais eloquente do que qualquer palavra que pudéssemos ter trocado. Aqueles momentos juntos pareciam suspensos no tempo, um espaço onde os olhares se tornavam expressões sinceras de um novo entendimento. A cada movimento que fazíamos, a intensidade crescia, como se uma dança delicada estivesse se formando entre nós.
Era nesse silêncio que eu conseguia sentir a profundidade do que estava se desenrolando. Olhando nos olhos de Rafael, percebi que havia muito mais do que amizade e laços familiares, havia uma conexão palpável que desafiava a razão. Um simples gesto, como ele me passar um utensílio, se transformava em um momento de pura eletricidade. O ar ao nosso redor parecia vibrar com a tensão de algo que estava prestes a se revelar. Essa cumplicidade criada nos momentos de silêncio falava volumes, ecoando meu coração, que pulsava forte diante de cada troca de olhares. Nós estávamos, sem dúvida, em um lugar onde palavras eram desnecessárias. A tensão que se estabelecia tinha sua própria linguagem, repleta de sugestões e intenções ocultas, fazendo com que cada instante se tornasse uma descoberta do que realmente significava estar juntos, mesmo que isso nos levasse a um território desconhecido. Com o passar dos dias, percebi que as mudanças no ambiente familiar eram inevitáveis. O calor nas interações cotidianas crescia, enquanto pequenos gestos passavam a ter um peso significativo. As conversas com Rafael se tornaram cada vez mais carregadas de significado, e as trocas de olhares estavam longe de serem normais. No entanto, havia algo mágico na maneira como tudo se desenrolava. Nossa cozinha, antes apenas um espaço de refeições e conversas triviais, agora se tornava testemunha de gerações de sentimentos intensos. As paredes pareciam absorver o que acontecia entre nós, como se cada toca suave e sussurro fosse gravado para a eternidade. Era um 2 em 1, a preocupação e a excitação misturavam-se em um permanente estado de expectativa. Nossos encontros passaram a ser carregados de um novo significado, e mesmo as interações familiares pareciam diferentes. Os olhares das pessoas se tornaram questions, e eu me perguntava como poderíamos esconder aquilo que estava florescendo em nossos corações. No entanto, mesmo em meio ao caos do dia a dia, havia um conforto em saber que sempre teríamos nosso momento na cozinha, aquele espaço sagrado onde as transformações poderiam continuar a acontecer. As promessas não ditadas erguiam-se como um monumento invisível entre nós. Cada toque acidental, cada olhar profundo, parecia selar um pacto silencioso que transcendia qualquer conversa. Eu sabia que as palavras não eram necessárias para que compreendêssemos o que sentíamos um pelo outro. Era como se houvesse uma linguagem secreta que apenas nós podíamos interpretar, um diálogo criado na dança de nossa proximidade. À medida que nos aventurávamos por essa nova etapa, a angústia e a expectativa conviviam lado a lado. O que aconteceria se decidíssemos explorar esse intenso desejo? Quais seriam as consequências? Essas perguntas perpassavam minha mente, enquanto a conexão profunda que estávamos construindo lentamente se tornava um fio invisível ligando nossas almas. A cada momento que compartilhávamos, a sensação de estar à beira de uma nova realidade tornava-se mais forte. Podíamos sentir que aquele era um caminho sem volta, um desvio que nos convidava a explorar não apenas nossa essência, mas também o que estávamos dispostos a abrir mão. Se o futuro ainda era incerto, a força do presente nos encorajava a explorar essas promessas, não ditadas, silenciosas, mas profundamente significativas. Enquanto refletíamos sobre tudo o que havia mudado, a questão que pairava no ar se tornava cada vez mais complexa. Estávamos em um novo começo ou no fim de algo que nunca deveria ter começado? O dilema crescia como uma onda, ameaçando engolir a tranquila realidade que havíamos construído. Na cozinha, ainda cercados pelos aromas do bolo assando, sabíamos que cada momento a mais poderia nos levar a um novo destino, mas qual seria o preço por isso? Nossa conexão se manifestava em cada sussurro, em cada toque, mas o peso da incerteza era palpável. Era um convite para abraçar o desconhecido, que nos atraía como um terreno fértil para novas explorações. No entanto, a pergunta cravada em meu peito se tornava cada vez mais assombrosa: o que aconteceria quando a poeira assentasse? Seríamos capazes de voltar atrás se decidíssemos levar adiante essa aventura? Ou estaríamos prontos para enfrentar a tempestade que poderia surgir ao olharmos nos olhos um do outro e reconhecermos o desejo ardente sem medo? Era hora de tomar uma decisão, de dar um passo em direção ao desconhecido ou de recuar, preservando o que ainda estava intacto. O futuro estava em nossas mãos, e a escolha poderia mudar tudo.
A história nos ensina que o desejo muitas vezes nasce em lugares inesperados e que conexões profundas podem desafiar nossos sentimentos e crenças, levando-nos a reexaminar os laços que consideramos seguros. É um convite a explorar as nuances do amor e da atração que vão além do convencional. Nosso próximo conto pode levá-lo a novas aventuras românticas. Que tipo de história você gostaria de ouvir a seguir? Um romance proibido, uma paixão inesperada ou talvez uma descoberta secreta? Até que ponto você acharia válido se deixar levar por um desejo que desafia convenções sociais? Como você lidaria com a intensa conexão com alguém que faz parte de sua família? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios de nossas histórias intrigantes. Clique no sininho para receber notificações e embarque conosco nessas jornadas de amor e desejo.